A agricultura é responsável por parte das emissões de gases do efeito estufa. O gás carbono é um deles e sua emissão pode ser encontrada no preparo convencional do solo, na queima de resíduos agrícolas e também na queima pelo consumo de combustíveis fósseis na produção agrícola. Para minimizar esses efeitos, estudos da Embrapa buscam a redução da incidência de CO2 emitidos pelas atividades desenvolvidas na agricultura. Trabalho que o Meio Ambiente foi conhecer e mostra no programa que começa agora. Reduzir as emissões de carbono na agricultura. Este é o Plano ABC, que vem da união das iniciais das palavras Agricultura de Baixo Carbono. O Plano ABC, oficialmente denominado Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura, é um dos planos setoriais estabelecidos em conformidade com a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, como parte da estratégia do Estado brasileiro na mitigação da emissão de gases de efeito estufa no combate ao aquecimento global. Um conjunto de ações que visam promover a ampliação da adoção de algumas tecnologias agropecuárias sustentáveis com alto potencial de mitigação desses gases. Essas tecnologias são recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais. A Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, é uma das responsáveis pela implementação dessa política. A Embrapa vem desde 92, quando foi instaurada a Convenção da ONU sobre Mudanças do Clima. Ela vem trabalhando em diversos aspectos com pesquisas sobre mudanças climáticas. Essas pesquisas, elas focaram num primeiro momento a parte de coleta de dados de emissão de gases de efeito estufa, de vários sistemas agropecuários e também não só da emissão dos gases, mas também os fatores de sequestro de carbono. Quais são os pontos importantes de sequestro de carbono para fazer um balanço do carbono no ambiente. Elas fomentam metodologias e tecnologias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Então, a Embrapa vem trabalhando há muito tempo com isso, tá? E todos esses dados de pesquisas, esses números, esses fatores de emissão, eles contribuem para diversas políticas públicas referente às mudanças climáticas, como o RenovaBio, o Inventário de Gases de Efeito Estufa e o Plano ABC. Desde 2004, alguns cultivares participam do estudo. E a Embrapa é quem faz o monitoramento da emissão de gases de efeito estufa em algumas culturas. Ela participa do inventário em duas frentes. O inventário é formado por 5 setores, dos quais mudança de uso da terra e floresta, agropecuária, resíduos, processos industriais e energia. Dentre eles, a Embrapa tem uma grande atuação na parte agrícola e na parte de resíduos. Na parte agrícola, ele é dividido em pecuária, a parte de emissão de fertilizantes do solo e emissão de solos, dos sistemas de produção, de todos os sistemas de produção agrícola, a parte de queima de resíduos, muito bem enfocado antigamente em algodão e cana. Hoje em dia não se queima mais o algodão, então são só os processos de queima da cana, arroz irrigado. A mudança de uso da terra era responsável em 1990 por 50% das emissões, a agropecuária 20 e poucos e a energia 20 e poucos. Hoje, em 2015, a agropecuária está responsável por 30%, a mudança de uso da terra por 30% e a parte de energia também por 30%.
e os 10% é emissão de resíduos e de processos industriais. No entanto, se você faz não só a porcentagem, desde 2005 as emissões de gás de efeito estufa no Brasil têm diminuído. Isso particularmente por causa da diminuição da mudança de uso da terra. Então o desmatamento das florestas que entram nesse cálculo, eles diminuíram desde 2005. E o Brasil continua na luta para cumprir a meta que prevê que o país deva reduzir entre 36,1% e 38,9% das emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2020. Essas reduções seriam entre 25% e 30%, e depois da COP de Paris foi assinado um acordo que o Brasil teria que reduzir 38% dessas emissões baseados em 2005. Essas emissões nós já conseguimos com as diferentes tecnologias de descarbonização da agricultura reduzir essas emissões, tanto na parte agrícola como na parte de desmatamento, de mudança de uso da terra. Foram duas iniciativas grandes que reduziram o percentual as emissões totais do Brasil. Na plataforma ABC, o monitoramento é feito com a adoção dessas tecnologias e o objetivo é reverter em créditos para o agricultor que está cada vez mais preocupado com as questões ambientais. Eu acabei de vir de um fórum internacional, então 90% do que se fala é sustentabilidade da agricultura, menor emissão, agricultura de baixo carbono. Por quê? Porque a gente precisa disso, o planeta precisa disso, não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial. Então o Brasil se comprometeu a fazer isso de uma forma que a gente consiga, na parte agrícola, porque a gente sabe que desde 90 até 2005 o agronegócio, e não só o agronegócio, mas a agricultura pequena, média e grande aumentou muito no país. Nós somos um país que vendemos agricultura de todos os pontos, pecuária, pequeno, grande e médio agricultor. Então, com esse aumento, aumentou-se muito a utilização de insumos, o revolvimento da terra. No entanto, quando a gente vê o tanto que a agricultura aumentou, as emissões com manejos mais adequados, as emissões não aumentaram muito proporcionalmente. Quais são as premissas? Medir os principais gases de efeito estufa, que são CO2, metano e óxido nitroso, e não só medir as emissões, como medir o sequestro de carbono que é feito pelo solo, pelas raízes das plantas e pelo sistema, e também em experimentos como esse aqui, no qual a gente aumenta a concentração de CO2 em 200%. Esse é um experimento chamado FACE, é o único experimento desse porte da América Latina. É um experimento que você consegue aumentar a concentração de CO2 em ambiente natural. Então, com esse aumento da concentração de CO2 na cultura do café, a gente conseguiu prospectar as mudanças que vão ocorrer daqui a 20, 30, 40 anos, se a concentração do planeta aumentar em 200%. No próximo bloco, RenovaBio, programa que trata da capacidade de cada biocombustível de atingir as metas de descarbonização. Combustíveis fósseis, derivados do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Por serem de origem de matérias-primas que demoram milhões de anos para serem originadas, são considerados recursos naturais não renováveis. Para se ter uma ideia, estima-se que os utilizados atualmente são originados de matérias-primas de 65 milhões de anos atrás. A poluição ambiental é uma das grandes desvantagens do uso desses combustíveis. O dióxido de carbono, gás liberado durante a queima desse tipo de combustível, é o principal responsável pelo aquecimento. Nesse sentido, o Brasil implanta o RenovaBio com o objetivo de alcançar as metas de redução de emissões de gás carbônico para o mercado de combustíveis. Busca incentivar ou ampliar
a participação dos biocombustíveis na matriz energética de transporte no Brasil. E esse crescimento, então, para cumprir as metas de descarbonização do país, assumidas nos Acordos de Paris, contribuir para essa redução das emissões de gás carbônico, e é baseado, então, no aumento, na expansão dos biocombustíveis, mas com base em sustentabilidade, em previsibilidade e em incremento, então, tecnológico que você reduza as emissões ou a intensidade de carbono associada a esses combustíveis. Nesse programa, a Embrapa desenvolveu o RenovaCalc, uma ferramenta que permitirá o cálculo da intensidade de carbono dos biocombustíveis. É exatamente que faz o cálculo da intensidade do carbono dos biocombustíveis e o tanto então que o uso ou o incremento desses biocombustíveis na nossa matriz energética em substituição ao combustível fóssil irá reduzir em termos de emissões de carbono. Então é uma metodologia baseada em análise de ciclo de vida que faz a contabilidade ambiental de todo o processo de produção dos biocombustíveis, desde a extração dos recursos naturais até o seu uso no veículo, e faz então essa diferença e compara isso com o combustível fóssil e gera uma nota de eficiência energética ambiental, ou seja, quanto que o uso desses biocombustíveis reduz na emissão de gás carbônico, CO2 equivalente. Essa ferramenta foi desenvolvida por um grupo liderado pela Embrapa, mas com participação de pesquisadores da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, de pesquisadores do Centro Nacional de Biotecnologia do Etanol, CTBE, ligado ao CNPEM, que é um laboratório nacional de tecnologia, e também pesquisadores do Agroícone. Esse foi o grupo básico que desenvolveu essa ferramenta, e depois nós tivemos a participação também do Ministério de Minas e Energia, da ANP, do IBICT, nos auxiliando na construção da ferramenta. Ele vai ter que preencher esse sistema online, tá, com as suas informações de todo o seu processo produtivo, desde a fase agrícola. Então, o que significa na fase agrícola? Quanto que ele utilizou de fertilizante, quanto que ele utilizou de diesel, quanto que ele produziu, que área que foi utilizada. Tem os critérios, por exemplo, de elegibilidade, ou seja, essa produção de biomassa que vai gerar biocombustível não pode vir de área de desmatamento. Tá? Esse é um exemplo. Outra, a propriedade tem que estar devidamente registrada no CAR. Então, são critérios de elegibilidade que garantem a sustentabilidade ambiental do processo, e ele tem que descrever esse processo de todo, em termos dos insumos que foram utilizados, do gasto de energia que foi utilizado, o que foi produzido, tanto na fase agrícola, quanto na fase industrial, quanto na fase de transporte e distribuição desse combustível. Então, a partir disso, a calculadora, esse sistema, né, faz o cálculo e emite essa nota de eficiência. Então, na hora que ele for vender esse volume de combustível que foi produzido, você sabe que é tantos milhões de litros, por exemplo, de etanol, vezes uma nota de intensidade de carbono comparada com a nota do combustível fóssil. Isso então dá o crédito de descarbonização, que é o CBIO. De acordo com o pesquisador da Embrapa, a tendência é que o país aumente o consumo do biodiesel para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Hoje nós já temos uma participação importante do etanol, por exemplo, em relação à gasolina. Na mistura, né, 27% hoje da gasolina já é etanol anidro. Nós temos um mercado de etanol hidratado, que é um combustível que pode ser diretamente utilizado no tanque. E nós já temos também, no caso do diesel, a mistura com o biodiesel, que hoje está em 10%. Né? Existe uma possibilidade, então, de você ter uma ampliação, inclusive, dessa mistura, dela ainda crescer um pouco mais, além desses 10%, que já é hoje. E nós temos também uma previsão do aumento da frota, do aumento do consumo de combustíveis de uma forma geral no país, nos próximos 10 anos, que é a meta do RenovaBio. Então, com isso, nós estamos já projetando com o RenovaBio, mesmo dentro desse crescimento da frota e do consumo, da necessidade de consumo de combustíveis, uma redução das emissões devido ao aumento da participação dos biocombustíveis. Em etapa de regulamentação, o RenovaBio tem metas traçadas para cumprir nos próximos anos. As metas para os próximos 10 anos já está estabelecida, que é de 10,1% de redução de emissão de CO2 por gramas de CO2 por megajoule de combustível consumido. Então essa meta é válida de 2018 a 2028. O primeiro ciclo de certificação se dará no final de 2019, que então é quando é o primeiro ciclo de cumprimento das metas individuais dos distribuidores. Então a gente está exatamente nessa fase de regulamentação. O que é essa fase de regulamentação? De estabelecimento
do processo da calculadora, do processo de certificação, que uma vez que o produtor de biocombustível adere ao programa, ele vai ter uma firma inspetora que vai lá para certificar se os números dele, se aquele sistema de produção que ele está relatando na RenovaCalc está correto. Então é um processo de certificação de terceira parte. E o controle do processo de produção e de comercialização para a emissão de créditos de carbono poderão ser feitos pelo RenovaCalc. Uma vez que a usina aderiu ao programa, ela passa a ter que então cumprir aquilo que a RenovaCalc exige, ou seja, fornecer as informações do seu sistema de produção para que possa ser calculada a intensidade de carbono daquele combustível. Uma vez calculada a intensidade de carbono daquele combustível, em função do volume que ela vai comercializar desse combustível que foi certificado, ela vai gerar uma quantidade de créditos de carbonização, ou de CBIOs, tá? Que é um ativo financeiro, então, que ela vai comercializar na Bolsa de Valores. E as distribuidoras de combustível são obrigadas a cumprir metas individuais, tá? Essas metas individuais são derivadas dessa meta global de 10,1%. Então, ela vai crescendo ao longo dos anos até 2028. No RenovaBio, o objetivo é estimular a crescente eficiência na sua produção e uso, alinhado com os objetivos do Rota 2030, que é o Inovar Alto, que busca essa mesma eficiência nos automóveis produzidos no país. Gerando um crédito de descarbonização, está sendo chamado de CBIO, que é um ativo financeiro que será comercializado, né, e que será então a forma de se cumprir a meta. Os distribuidores de combustível fóssil vão ter que comprar esses CBIOs para compensar a sua meta individual, ou seja, para compensar o tanto de combustível fóssil que foi vendido naquele período. Então, para compensar aquela emissão, ele tem que comprar esse crédito de descarbonização que é gerado pelos produtores de biocombustíveis. Reduzir 10,1% das emissões de carbono com base, a gente está falando isso lá em 2028, com base no que nós temos hoje e pensando que vai haver um aumento das frotas, um aumento da necessidade de combustível. Então, a gente fazer essa redução de 10,1%, isso significa muito. É uma redução muito significativa, muito importante para o planeta, né? Porque essa redução de emissões, aqui a gente só está falando da redução de emissões de CO2, mas também tem a redução de poluentes, outros poluentes. Quando a gente está usando os biocombustíveis, quando a gente está usando o biodiesel, o bioetanol, o biometano, nós estamos reduzindo também a emissão de poluentes no ar, né? Então você tem um ganho tanto na questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, que é o acordo, né, que o Brasil assinou, internacional, lá das metas, né, do Acordo de Paris, mas nós temos também um ganho para a população em termos de qualidade desses combustíveis e também até mesmo em termos de custo, né, porque você tem uma maior previsibilidade, são combustíveis produzidos a partir de processos produtivos de base biológica, né, de base agrícola, então isso gera emprego, gera renda para o país. A gente sai dessa flutuação de custo, então nós podemos ter também um efeito também na questão tanto da disponibilidade de combustível e na disponibilidade de um combustível sustentável. É um setor importante em termos de emissões e é um modelo que pode ser adotado por outros setores, né? Esse modelo aqui foi desenvolvido para biocombustíveis, para transporte, mas a metodologia e toda a base que está por trás, envolvidos, os princípios que estão envolvidos dentro desse processo, podem ser utilizados por outros setores, e não só por outros setores da economia no Brasil, mas isso tem chamado a atenção também de outros países. Vários outros países já estão querendo entender e saber como podem implementar modelos semelhantes a esse em suas condições. No próximo bloco, trabalho na Embrapa na ferramenta ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. O agronegócio é um setor em franco crescimento no Brasil, mas trouxe problemas decorrentes de décadas de práticas agrícolas de monocultivo e de elevada pressão sobre o ambiente, tais como a erosão e perda de fertilidade dos solos, o assoreamento dos cursos d'água, poluição do solo e da água e emissões de gases de efeito estufa. Mas a mudança desse cenário só é possível
com a mudança do uso da terra. Quando a gente fala em mitigação, a gente fala na diminuição da emissão total desse carbono. Então, tecnologias como o ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, a fixação biológica de nitrogênio. E quando a gente fala de adaptação é mais quando você tem cultivares mais resistentes ao clima, às intempéries, ao extremo dos climas que vem ocorrendo ultimamente, que são chuvas, o aquecimento global, as chuvas, o aumento da temperatura, todos esses extremos climáticos que vêm ocorrendo nos últimos anos. Neste sentido, a Embrapa Meio Ambiente trabalha com a plataforma ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, com o objetivo de monitorar a redução das emissões de gases de efeito estufa na agropecuária brasileira. Ela surgiu da premissa do monitoramento propriamente dito da agricultura de baixo carbono através de uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e do mapa do Ministério da Agricultura. O prédio tem 5 anos já e há cerca de 2 anos tem uma equipe reduzida trabalhando aqui, porque a ideia é justamente ser multi-institucional, ou seja, a gente tem uma equipe fixa, mas essa equipe ela se coaduna com outros colaboradores, com outras instituições. E a plataforma surgiu para ajudar no monitoramento, no estabelecimento de metodologias técnicas, seja em sensoramento remoto, modelagem, geotecnologias, imagem de satélite, banco de dados, no monitoramento de iniciativas da agricultura de baixo carbono, tecnologias que ajudem a reduzir o impacto e emissão de gases de efeito estufa. Quando eu faço plantio direto, quando eu planto árvores no local de pasto, depois eu faço rodízio de pasto, isso, além de devolver matéria orgânica para o sistema, eu reduzo efetivamente essa emissão de gases de efeito estufa. E nós temos uma meta assumida alguns anos atrás, junto a instituições e órgãos internacionais, como a COP, por exemplo, que nós até 2020, 2030, temos um número em termos de LPF para ser implantado, já com essa ideia de redução da pegada de carbono. Dentre as medições está o AgroTag, uma plataforma geoespacial multitarefa desenvolvido para dispositivos Android, e a plataforma WebGIS, interface online, onde os usuários parceiros acessam os dados coletados com o aplicativo e têm a oportunidade de empregar ferramentas de análises espaciais que permitem a geração de relatórios consolidados e mapas. Como é que a gente resgata essa informação? O que a gente tem como desafio na plataforma é o monitoramento da agricultura de baixo carbono, e hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para acompanhar isso, de sensoramento remoto, geoprocessamento, geotecnologias no geral, que apoiam isso à distância. Mas a escala de trabalho de sistemas integrados, por exemplo, a dinâmica é muito, temporalmente falando, ela ocorre em diversos momentos do ano e como o próprio nome diz, eles são sistemas integrados, então às vezes a escala de uma imagem que a gente tem a possibilidade de acompanhar com uma certa frequência não consegue pegar esse detalhamento. Então a ideia era de como a gente resgata essa informação de campo com valor, com pouco recurso. À medida que o usuário usa o aplicativo, contribui para compor uma base de dados de situações-chave para a agricultura brasileira, como por exemplo a adoção de tecnologias de baixo carbono. Então veio a ideia de um aplicativo que a gente pudesse trabalhar com os técnicos, parceiros e tudo mais para resgatar essas informações. Então a discussão veio dentro dessa demanda e agora, na verdade, já se ampliou para um sistema AgroTag, que ele já tem um fluxo de dados, que é um aplicativo ligado a um sistema web, que é uma plataforma online, onde você acessa os seus dados coletados. Então o usuário ele coleta os dados e acessa esses dados via web e pode fazer diversas análises ali no nosso sistema. Protocolo de uso e cobertura das terras, ele pode usar para a sua própria propriedade e ajudar no planejamento dela. Então, esse ano ele está com pastagem em determinado lugar, ele pode fazer o desenho desse espaço, falar que forrageira ele está usando. Tudo isso a gente tem já um protocolo no sistema
Então ele não precisa ficar escrevendo isso, a gente já tem as informações das forrageiras mais comuns e a caracterização da pastagem que ele pode fazer ali. Quando, por exemplo, depois se ele rotaciona para a agricultura, as principais culturas, então ele pode fazer um desenho, uma fotografia da propriedade dele e utilizar isso anualmente para acompanhar as diversas safras. Nesse módulo público que é para o agricultor ou qualquer técnico que queira se cadastrar e não seja parceiro em projetos mais temáticos, assim, a gente vai ter com toda essa base de dados, por isso que a gente fala que o Sistema AgroTag é uma rede colaborativa, porque eles têm acesso às informações e depois também vão ter um retrato do Brasil, como é que o Brasil está em termos de agricultura. A gente tem vários levantamentos de informações, mas numa informação 1 para 1. É uma escala detalhada que você pode validar outros mapeamentos que usam imagens de satélite, você pode ajudar nos próprios dados do IBGE com informações para covalidar como é que está o retrato da agropecuária no Brasil e de outros sistemas produtivos. E por outro lado também, técnicos podem usar e, por exemplo, os protocolos mais específicos, como o de integração lavoura, pecuária, floresta, e aí nós vamos ter um retrato desses sistemas integrados, que é uma das metas do governo para a mitigação de carbono, é aumentar a área de sistemas integrados, integração lavoura, pecuária, floresta. Então, a partir do momento que a gente tem isso retratado, consegue essa informação, a gente consegue validar as estimativas sobre a mitigação de carbono. Isso é diretamente uma política pública que pode ver as áreas que precisam mais incentivo e tudo mais.